Boa tarde, eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no polo do Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Estou gravando hoje a terceira videoaula do mês de abril de 2020. Nas últimas aulas eu falei um pouco da história do teatro na Grécia Antiga e agora vamos falar sobre os três tipos de teatro conhecidos: o vicentino, com Gil Vicente, o shakespeariano, com William Shakespeare, e o de Molière, com Jean-Baptiste Poquelin, que é mais conhecido por Molière. Hoje nós vamos falar sobre o teatro vicentino, que teve início em Portugal com o autor e dramaturgo Gil Vicente, nascido por volta do ano de 1465. O local do seu nascimento não é certo, mas cogita-se que tenha sido na cidade de Guimarães, que era o berço dos ourives e joalheiros, pelo fato de Gil Vicente ter sido ourives da corte portuguesa. E ele é considerado também o pai do teatro português, ou mesmo do teatro ibérico, já que também escreveu em castelhano, partilhando a paternidade da dramaturgia espanhola com o autor espanhol Juan de la Encina. Além de poeta de renome, Gil Vicente também desempenhou as tarefas de músico, ator e encenador. Por ser o ourives da corte portuguesa, ele fazia parte da nobreza e era o terceiro nome em Portugal depois do rei e da rainha. Era ele que recolhia o ouro que entrava no país, separava o imposto devido e devolvia o restante ao explorador, tornando-se uma pessoa bastante rica e influente em Portugal. Sua profissão era equivalente ao presidente do Banco Central hoje em dia. A obra vicentina é tida como reflexo da mudança dos tempos e da passagem da Idade Média para o Renascimento. As hierarquias na Idade Média e a ordem social eram regidas por regras inflexíveis, e a partir do Renascimento, uma nova sociedade começava a questionar essas regras. Ele foi o principal representante da literatura renascentista portuguesa, incorporando elementos populares em sua escrita, que influenciou, por sua vez, a cultura popular de Portugal. Gil Vicente era chamado de poeta ourives. Cada livro publicado sobre ele é quase sempre defensor da tese que identifica o autor ao ourives. A favor dessa hipótese, existe o fato de o dramaturgo usar como propriedade termos técnicos da ourivesaria, que era a arte de trabalhar metais preciosos. Ele usava essas técnicas em suas obras. Sua primeira esposa foi Branca Bezerra, e com ela Gil Vicente teve dois filhos, Gaspar Vicente e Belchior Vicente. Quando Branca Bezerra morreu, ele se casou com Melícia Rodrigues, e com ela teve três filhos, Paula Vicente, Luiz Vicente e Valéria Borges. Sua primeira obra foi uma imitação do Alto del Repelón, de seu amigo Juan de la Encina. Porém, o seu primeiro trabalho conhecido foi a peça em castelhano Alto da Visitação, também conhecido como Monólogo do Vaqueiro, que foi representado nos aposentos da rainha Dona Maria, consorte de Dom Manuel, para celebrar o nascimento do príncipe e futuro rei Dom João III. Essa representação foi considerada como o marco da partida da história do teatro português e ocorreu na madrugada do dia 8 de junho de 1502, com a presença, além do rei e da rainha, de Dona Leonor, viúva de Dom João II, e Dona Beatriz, a mãe do rei. Após isso, ele tornou-se responsável pela organização dos eventos palacianos. Dona Leonor pediu ao dramaturgo a repetição da peça pelas matinatas de Natal, pois o Alto da Visitação tinha elementos claramente inspirados na adoração dos pastores, de acordo com os relatos do nascimento de Jesus Cristo. Mas o autor, considerando que a ocasião pedia outro tratamento, escreveu o Alto Pastoril Castelhano. A encenação incluía um ofertório de prendas simples e rústicas, como queijos, ao futuro rei, ao qual se pressagiavam grandes feitos. Gil Vicente, que além de ter escrito as peças, também as encenou. Perante o interesse de Dona Leonor, que se tornou sua grande protetora e amiga nos anos seguintes, Gil Vicente teve a noção de que seu talento lhe permitiria mais do que adaptar simplesmente a peça para ocasiões diversas, ainda que fossem semelhantes. Em 1520, ele passou a dirigir os festejos em honra de Dona Leonor, conseguindo assim o prestígio do qual se valeria para satirizar o clero e a nobreza nas suas obras, ou mesmo para se dirigir ao monarca, criticando suas ações.
Em 1521, o príncipe Dom João se torna rei de Portugal, tornando-se um grande admirador das obras vicentinas. Gil Vicente morreu em um lugar desconhecido, provavelmente em 1536, porque é a partir desta data que se deixa de encontrar qualquer referência ao seu nome nos documentos da época, além dele ter deixado de escrever a partir desta data. Agora vamos falar um pouco sobre o teatro português antes de Gil Vicente. Muita gente acha que o teatro português veio dele, começou com ele, mas não. O teatro português não nasceu com Gil Vicente. Esse mito foi criado por vários autores de renome, como Garcia de Rezende, e também por seu próprio filho, Luiz Vicente, por ocasião da primeira edição da compilação das obras completas de seu pai. Podemos dizer que o teatro em Portugal renasceu com Gil Vicente, mas antes do autor apresentar sua primeira obra, O Alto do Vaqueiro, ou Alto da Visitação, no reinado do rei Sancho I, que foi de 1185 a 1211, dois atores portugueses conhecidos como Bonames e Acompanhado realizaram um espetáculo de arremedilho, que é um antigo gênero de teatro baseado em imitações, tendo sido pagos inclusive pelo rei com uma doação de terras. O arcebispo de Braga, Dom Frei Teló, refere-se, num documento de 1281, a representações litúrgicas por ocasião das principais festividades católicas no país. Já em 1451, o casamento da infanta Dona Leonor, que não é a mesma Dona Leonor amiga de Gil Vicente, com o imperador Frederico III da Alemanha, foi acompanhado também de representações teatrais. Segundo as crônicas portuguesas de Fernão Lopes, Rui de Pina, Garcia de Rezende e Zurara, nas cortes de Dom João I, que governou Portugal entre os anos de 1385 e 1433, nas de Dom Afonso V, que foi o rei entre os anos de 1438 a 1481, e Dom João II, que foi o rei entre 1481 e 1495, já se faziam encenações teatrais, ou seja, já se faziam encenações desde o começo daquele século. Rui de Pina refere-se, por exemplo, a um rei momo em que Dom João II participou pessoalmente, fazendo o papel de Cavaleiro do Cisne, num cenário de ondas agitadas, que eram formadas com panos, numa frota de naus que causou espanto quando entrou na sala dentro, acompanhado dos sons de trombetas e atabalhes. Atabalhes eram uma espécie de tambor de caixa de cobre. Entrou também uma artilharia e uma música executada por menestréis, além de uma tripulação atarefada de atores. Contudo, pouco resta dos textos gramáticos pré-vicentinos. Além das éclogas dialogadas, que é um tipo de poesia ambientado na natureza que representa um diálogo entre pastores, de Benjamin Ribeiro, Cristóvão Falcão e Sá de Miranda, esse último discípulo de Gil Vicente, André Dias publicou em 1435 um Pranto de Santa Maria, considerado um esboço razoável de um drama litúrgico. No Cancioneiro Geral, que é uma compilação de poemas palacianos que foram reunidos pelo escritor Garcia de Rezende, poemas palacianos era o nome que se dava às peças teatrais ou aos poemas que eram produzidos nos palácios pelos nobres e destinado também ao público nobre. Existem alguns textos também significativos, como o Estremez do Anjo, de autoria de Dom Francisco de Portugal, o terceiro conde de Vimoso, que era uma representação teatral de curta duração, que servia de intervalo entre um ato e outro de uma peça principal, ou seja, durante o intervalo da peça principal eles faziam uma apresentação curta para entreter o público. E as trovas de Henrique de Mota, poeta palaciano do século XV e XVI, que frequentou as cortes de Dom João II e Dom Manuel e Dom João III. Trova é uma espécie de um poema autônomo de 4 versos numa redondilha maior. E essas trovas eram dedicadas a temas e personagens engraçados, entre outros episódios divertidos. É muito provável que Gil Vicente tenha assistido a alguma dessas representações. Viria, contudo, sem qualquer dúvida a superá-las em maestria e em profundidade. Como disse Marcelino Pelayo ao considerá-lo a figura mais importante dos primitivos dramaturgos portugueses, chegando mesmo a dizer que não havia quem excedesse Gil Vicente na Europa do seu tempo.
Mas foi com Sá de Miranda, como já falei, que era um discípulo de Gil Vicente, que se assinala a diferença das obras do classicismo em comparação com o teatro vicentino. Segundo Clóvis Monteiro, no prólogo da comédia Estrangeiros, do ano de 1527, uma personagem identificada como a própria comédia discorre sobre si em comparação aludida ao teatro vicentino. Bom, gente, por hoje nós falamos um pouco sobre como surgiu o teatro antes de Gil Vicente e como surgiu o teatro após Gil Vicente. Na próxima videoaula, eu vou falar sobre as obras de Gil Vicente, suas características principais, os elementos filosóficos e o seu legado, além de falar um pouco sobre a primeira obra, O Alto do Vaqueiro ou O Alto da Visitação. Boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.